Aleluia. Vamos orar pelo servo do Senhor? Amém? Meu Deus e meu Pai, que está teu Filho, Senhor, muito obrigado por ele estar aqui na tua casa, Senhor, juntamente conosco para compartilhar da tua palavra. E eu te peço, Senhor, usa o teu filho, Senhor, grandemente em tuas mãos. Te peço que tu possa abençoar ele, a sua esposa, a sua família, ser com eles grandemente, Senhor, faça-os prosperar, que a tua bênção, a tua graça possa estar sobre essa família. E eu te peço, Senhor, usa o teu servo, meu Pai, para trazer a tua mensagem aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado. Aleluia. Bom dia, a paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Eu sou grato ao Senhor Deus por me proporcionar estar com vocês essa manhã, para junto podemos enaltecer, glorificar e magnificar a Deus por tudo que Ele é. Nosso Deus é o começo, meio e fim, o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós tributamos louvores a esse Deus. Ele é único e estamos aqui para poder adorá-lo. Antes de começar a ministrar, agradecer aqui, pastor Túlio, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e também por nos outorgar essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do nosso Deus. Que o nosso Senhor continue abençoando sua vida, sua família, esta igreja, e vocês possam alcançar o máximo de almas possíveis até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra esta manhã para o seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos desse texto. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17 e versículo de número 18, que diz assim: Então lhe disse, vede vós a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada, e as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o opróbrio. Então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras que o rei havia me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém, queridos? Essa manhã Deus tem colocado no meu coração uma mensagem de restauração, de renovação e restituição. Quantos precisam de uma renovação aqui esta manhã? E uma restituição da parte do Senhor. Estamos vivendo em dias de luto, dias de um cenário dificultoso pelo mundo, dias que falta esperança, e quando eu olho então o livro de Neemias, ele me inspira, me empolga a acreditar que desde a destruição e do caos, Deus tem o prazer de restaurar o seu povo. Não me importa o cenário que você esteja vivendo, Deus ele tem o prazer de trazer a restauração, mesmo que tudo esteja no caos. Para que a gente possa entender o livro de Neemias, compreender tudo aquilo que Deus tem para a gente, eu vou convidar você a fazer uma pequena viagem comigo pela Bíblia. A gente vai passar em algumas ruas, algumas avenidas do mundo bíblico, e talvez Deus, em uma esquina dessas avenidas, Ele pare você e fale com você de uma maneira muito especial. Eu vou começar a história dessa manhã com Josué. Josué termina a carreira militar, e ao terminar a carreira militar, ele leva sobre os seus ombros um peso de uma grande conquista. Ele conquista em 6 anos 31 reinos e 6 países, e se torna o grande general do mundo bíblico. Ele conquista despojos, e muitas dessas batalhas vão dar estrutura a Israel em um momento de calamidade, em um momento de dificuldade. É bem verdade que Israel entra em muitos conflitos, entra em muitas guerras, mas resiste muitas delas por aquilo que Josué havia conquistado. Tempos difíceis vão cercar novamente Israel, e tempos tenebrosos parece que vão dar fim a Israel, mas Israel vai mais uma vez superar as dificuldades. Chegamos em um período conhecido como período teológico, o período negro da história, o período dos juízes. Esses 350 anos, as pessoas viviam em uma calamidade,
Uns dias elas tinham esperança de vencer, outros dias não. Na maioria das vezes, os conflitos emocionais levavam eles ao fracasso. Então, para que eles pudessem vencer e estar de pé, Deus levantou homens, os capacitou, os chamou de juízes, e esses homens direcionaram o povo de Deus. Por exemplo, Otiniel, Eudes, Sangá, Jefté, Elon, Abidom, Débora, Gideão, Eli e Samuel. Ao passar o período do tempo dos juízes, as pessoas querem um país com uma segurança, elas querem uma oportunidade, elas querem viver em um tempo onde elas possam crescer. E parecia que nada estava dando certo. Mas havia a figura de um homem em outras regiões, em outros países, que fazia trazer esperança. A sistemática estava dando certo. Essa figura era chamada de rei. Israel não tinha rei até o momento. O único rei era Deus, mas eles queriam um rei numa figura humana. Deus vai permitir o primeiro rei de Israel. Você lembra quem foi? Saul. Saul, ele era novo, inteligente, com uma capacidade como poucos na Bíblia. O país está no chão, mas ele vai pegar esse país e vai fazer o país decolar. Dentro do menino novo e ousado tem algo oculto, que no meio dos anos será aflorado. Os anos passam, ele pega o país que está no chão e faz o país decolar. Mas dentro dele tem algo que agora se aflora. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele é mentiroso e, para finalizar, ele é idólatra. Ao ponto que abre-se as portas para que mulheres estrangeiras viessem com seus deuses. Quando há uma mesclagem entre os homens de Israel, a geração que nasce é uma geração pecaminosa. Eles esquecem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estão adorando deuses feitos por outras mãos, deuses feitos por mãos humanas. E Deus, amado, fica triste e se afasta. É possível, eles estão bem financeiramente, mas não tem mais a presença de Deus. É bem possível na história as pessoas serem ricas, milionárias e se sentir solitárias e sozinhas sem a presença de Deus. É bem possível também morar num casebre, numa casa bem simplória, mas se a presença estiver de Deus ali dentro, é bem possível que você vai ser feliz e realizado, porque a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Israel agora vive num conflito, num dilema. Tem dinheiro, mas não tem Deus. Eles vão passar um período de pelo menos 20 anos, chamado 20 anos de uma depressão profunda. Eles caminham sem saber como vão vencer, ao ponto que estão caminhando para um desfiladeiro, estão indo para o próprio precipício. Deus vai ter que intervir, e Deus vai levantar um menino. Esse menino só tem 17 anos de idade. Deus o escolhe, é chamado Davi. Deus vai capacitá-lo, Deus vai ensiná-lo, Deus vai moldá-lo, Deus vai forjá-lo. E as circunstâncias que virão pela frente vão fazer do menino um grande homem. E quem é o seu treinador? Deus. E Deus não brinca de treinar pessoas. Ele faz meninos na sua presença se tornarem homens de valores. O menino vai enfrentar circunstâncias que talvez você se lembre. Ele enfrenta um urso, um leão e um gigante. Você lembra? O urso, ele era pequenininho, pastor Túlio. Só tinha 1 metro de altura sentado, 2 de pé. Pesava no mínimo uns 300 quilos. Com as suas patas poderosas e com suas unhas grandes, poderia deslacerar Davi em pedaços. Davi vai enfrentar um ser que usa brutalidade. Mas a essência de Deus desce sobre Davi. E a essência de Deus diz a Davi: Davi, fique atento aos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes podem lhe trazer grandes resultados. Davi vai enfrentar um ser, amado, que está com vontade de rasgá-lo no meio. Quando o urso o ataca, ele se esquiva e ele pega o detalhe. O urso respira fortemente, então ele sabe que todo o ataque do urso faz ele cansar. Ele se esquiva algumas vezes, o urso coloca a língua para fora e ele mata o urso, conhecendo o pequeno detalhe. Eu sei que estamos na América, tudo é muito grande, a gente sonha alto, mas fique atento aos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes da sua vida podem trazer os maiores resultados. As pequenas ideias em Deus podem lhe trazer os maiores empreendimentos. As pequenas situações podem te levar a uma vida de sucesso. Então fique atento aos pequenos detalhes. Deus então está o treinando e vai colocar o leão. O leão é totalmente antagônico que o urso, porque além de ser inteligente, é ligeiro, rápido e de 10 ataques, 9 ele tem
vitória, êxito. Agora imagina, o leão pesa 250 quilos. Se Davi enfrenta ele, morre. E se foge, morre também. A probabilidade é de 99% para o leão, porque o território é do leão. 1% para Davi. A essência de Deus vem até Davi. E Davi entende que ele só tem 1% de possibilidade. Mas se Deus está com ele naquele 1%, é símbolo de vitória em qualquer área da sua vida. Porque 1% Deus estando com você é sinal de vitória, é sinal de sucesso. Deus então vai permitir agora um menino aflorar-se. E ele agora aprende uma coisa. Quem é treinado por Deus, a primeira coisa que perde é o medo. E a segunda coisa que ganha é a coragem. O menino não tem medo. E o menino é corajoso. Ao ponto de enfrentar um gigante que assolava Israel por 40 dias. E que ninguém enfrentaria Golias. Mas não chegaria nem perto. Mundo bíblico, Golias tinha 2,80 m de altura. A couraça do gigante pesava 70 quilos, a espada pesava 20 quilos, a lança pelo menos 15,5 kg e a ponta da lança 7,5 kg. O escudo pesava 30 quilos e as caneleiras 25 quilos cada uma. Além de ser muito alto, másculo, era praticamente indestrutível para a época. Mas Davi não tem medo e Davi tem coragem. Ele vai para cima do gigante. É um pensamento teológico meu. Ele tenta fazer o gigante cansar como ele fez com o urso. Mas ele não tem êxito. Por quê? O gigante estava acostumado a lutar no sol de 50 graus, enfrentando muitos inimigos. E não cansa facilmente. Ele tenta romper, então, de qualquer jeito, a armadura, mas não consegue. Então a essência de Deus vem sobre Davi. E Davi aprende algo. Se você aprender isso e aplicar na sua vida salta para um upgrade. Sua vida muda completamente. O que, pastor Lincoln Marcos? Davi entende que existe possibilidades do homem vencer por ter ferramentas, por ter preparação, por ter fé, por ter coragem. Mas existem batalhas que Deus cria ou faculta sobre as nossas vidas que não foram feitas para que a gente possa lutar. Tem batalhas que não nos compete entrar. Tem batalhas que só Deus pode entrar nelas e pode vencê-las. Tem batalhas que só Deus pode vencer por nós. E aquela batalha não era de Davi. Aquela batalha era para Deus. Eu posso liberar uma palavra do altar para a sua vida? Por favor, levante a sua mão direita. A gente tem um costume lá na minha igreja, que quando a gente tem uma palavra profética, aí a pessoa levanta a mão, essa palavra nos abraça no mesmo exato momento. Eu recebo uma palavra dessa para te abraçar agora. Esse ano é um ano de grandes batalhas. Esse ano é um ano de grandes lutas. Algumas dessas batalhas você vai vencer porque você tem a capacidade de gerir e de administrar alguns problemas. Outras porque você é bom no que faz no emprego e você consegue resolver algumas situações. Algumas outras batalhas você vai vencer porque você tem coragem, você tem fé, você tem persistência e você não tem medo. Mas as maiores batalhas que virão sobre a sua vida esse ano, fique tranquilo, porque Deus vai pelejar por você. E Deus vai fazer você vencer todas essas guerras. E não importa o cenário, se essa guerra for para Deus lutar, Deus entra e te dá vitória para a glória e honra do seu nome. Amém e amém. Davi então agora, amado, vê Deus entrar em cena. A habilidade de lançar a pedra é de Davi. Davi é habilidoso com a funda. Porém, Deus está onde? Naquela pedrinha. Ele é nocauteado pelo próprio Deus, mas não é morto por Deus. Quem o mata é Davi. Davi então pega a espada de 20 quilos do gigante e arranca a sua cabeça. As mulheres lá da antiguidade são iguais da atualidade. Quando viram Davi com a cabeça do gigante, entraram na cidade, elas gritavam: "Ei, Saul, você não é de nada, mata só milhares." Então faziam um coraçãozinho e gritavam para Davi. O nosso Davi mata 10 milhares. Ele é vocacionado, ele é aplaudido e se torna herói de um país porque ele é grande, forte, bonito? Não, porque o que ele tem era sede, o que o povo precisava. Nele habita a presença de Deus. Nele está um novo tempo. Ele traz esperança e as pessoas se empolgam em ver um menino cheio
da graça e da glória e da ousadia de Deus. Esse menino então é cercado por um período de fama, mas Deus vai ter que ofuscá-lo. Por quê? A fama, Deus não trabalha com ela na Bíblia. A fama leva homens para caminhos que às vezes não tem retorno, pastor Túlio. Também leva homens a um buraco profundo que às vezes não tem uma cordinha ou uma escada para sair dali de dentro. Deus trabalha com reconhecimento na Bíblia. Reconhece pessoas, ministérios, famílias, porque quando Ele reconhece, já o fizemos a primeira opção, já o reconhecemos como Salvador da nossa vida. Então há um equilíbrio e Deus lhe reconhece através das coisas que Ele deposita em você. Agora, o menino vai sumir nesses 13 anos que vão se passar no mundo bíblico. Nesses 13 anos, onde está Davi? Fugindo do sogro? Está escondido em cavernas? Não só isso, Davi vai para um nível maior. Aprenda uma coisa, Deus usa homens e mulheres, mas quanto mais estudarem sempre por Deus, serão colocados nas melhores oportunidades que tiver. Deus sempre vai investir na vida de pessoas que investem em conhecimento. Os próximos 13 anos de Davi vai ser de estudo. Ele foi treinado na guerra, agora o seu psique vai ser treinado. Ele vai fazer faculdade. A primeira faculdade que Davi faz é uma faculdade de letra. Se desse a Davi alguns papiros e uma pena de ganso, ele ia escrever mais de 100 salmos novamente e ia deixar Deus emocionado. Davi vai fazer faculdade de música. É ele que cria instrumentos de cordas, notas musicais e dá a Deus o louvor perfeito. Davi vai fazer faculdade de engenharia porque vai se tornar um mega construtor do seu tempo. Vai fazer faculdade teológica? Vai, porque aos 30 anos vai exercer o ofício sacerdotal com excelência. O menino tem 30 anos agora, se assenta sobre o trono de Israel e se torna um dos reis mais amados da sua história. É o mesmo menino que nasceu numa família que foi rejeitado, que colocaram ele nas piores ovelhas, que eram as das malhadas, que deixaram ele meio de lado. Sim, e daí? Deus lhe deu oportunidades. Ele evoluiu e se tornou um grande rei. É possível nascer pobre, é possível nascer numa casa onde a gente é constrangido, onde a gente é colocado de lado ou apontado dizendo que seremos iguais às pessoas que nos cercam. E daí? Nascer pobre e nascer com um cenário que não é favorável para a gente, é possível quase para todos aqui, mas evoluir e mudar compete a você. As oportunidades irão te cercar, então aproveite elas, porque são passageiras, e se você não abraçar as oportunidades, ela passa. Que Deus lhe dê capacidade para gerir todas as oportunidades. Aproveite cada uma. Você está na América, evolua, se torne aquilo que Deus deseja para você. Viva não um sonho americano, viva os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus lhe darão uma estrutura para ser aquilo que você vai ser com excelência. Então aproveite as oportunidades, elas virão sobre a sua vida. O menino então agora ele se torna rei e ele carrega 3 princípios para ser segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi é simples. Segundo, ele é grato. Terceiro, ele é adorador. Simplicidade, Davi entende algo. Não tem nada a ver com os bens que possuímos, os carros que dirigimos ou as roupas que vestimos. Isso não tem nada a ver com simplicidade. Simplicidade é servir pessoas, porque só podemos servir a Deus com excelência quando servimos pessoas. Se a gente não vê Deus, a gente não consegue servi-lo, imagina as pessoas. Então, a gente só consegue servir a Deus com excelência quando servimos pessoas. Davi ensina uma coisa: é possível em qualquer classe social ser a mesma pessoa, sem ser vaidoso. O menino que estava atrás das ovelhas das malhadas evoluiu, se tornou rei, mas ele cuida de pessoas, ele está atento para as pessoas, e não importa a posição que ele ocupe, pessoas estão em seu primeiro plano. Então sirva pessoas com excelência, cuide de pessoas, faça o melhor às pessoas. Sábado é um bom momento para você servir pessoas, cuidar de pessoas, investir em pessoas, porque só é possível servir a Deus se você servir pessoas. Davi é simples, em qualquer classe que ele esteja, ele está apto para servir o povo de Deus. Davi, ele é grato. Davi está conquistando os maiores países, os maiores territórios, está vivendo um tempo onde é vocacionado, é aplaudido. Ele é grato a Deus. A gratidão mantém as portas dos céus abertas. A ingratidão lhe afasta de Deus. Então continue sendo grato a Deus
e a pessoas. Eu sei que a América é um pouco meio controversa, porque a gente cuida muito de pessoas e geralmente as pessoas que cuidamos aqui são as primeiras que, quando tiver uma oportunidade melhor, vão chutar a gente e vão jogar a gente de lado. Eu sei como é, mas isso não te faz ser diferente. Você é a imagem de Deus, e quem é a imagem de Deus continua sendo grato. Seja grato a Deus e seja grato às pessoas. A gratidão vai sempre manter as portas dos céus abertas. E por mais que as pessoas continuem sendo ingrato com você, continue sendo grato a tudo e todos, e você vai ver que você sempre vai se manter de pé. A gratidão é fantástica. E Davi, ele é adorador. Ele vence, ele adora. Ele triunfa, ele adora. Mas ele entende que a vida não foi sempre será só de vitória, e que a vida é um processo de lutas e conquistas, de tristezas e alegria. Ele entende que existem dois fatores na vida: o momento que te empolga a viver e o momento que você pensa que vai morrer. Ele entende que a vida, amado, é difícil, muito, mas ele entende que a adoração, ela está simplesmente nos dois apogeu, nos dois sentidos da vida, tanto nos ruins ou bom. Por exemplo, ele está conquistando, ele está adorando a Deus. Um dia ele perde o filho, o outro persegue, o reino quase está em falência. As pessoas que aplaudiam ele agora o criticam, aqueles que o amavam querem a sua cabeça. Davi descobre que no momento da angústia ele escreve poesias a Deus. Então, em qualquer sentido, seja bom ou ruim, a adoração nunca pode faltar nos nossos lábios. Então, se você está nos dias bons da sua vida, continue adorando a Deus. E quando os dias ruins te cercar, faça poesia, cante cânticos ao Senhor, continue adorando a Ele, porque a adoração não foi feita para você ver a fase que você está. A adoração, ela é eterna enquanto vivemos, em períodos ruins ou bons. Fomos criados para exaltar e agradecer a Deus em qualquer circunstância. Está bom hoje? Diga glória a Deus. Está ruim também? Diga aleluia. Continue, e Deus vai continuar lhe abençoando. Davi, ele conquista uma cidade que é minha grande paixão. Posso te ensinar com simplicidade e propriedade hoje. Eu tive a oportunidade de estudar lá, fazer algumas caravanas, e eu amo Jerusalém, amado. Jerusalém é um espetáculo. Ele conquista a cidade que é a grande luz do mundo, na cidade dourada. Ao conquistar Jerusalém, ninguém quer residir ali. Por quê? Porque hoje, Jerusalém, se você for nos Montes das Oliveiras, vai ver que os vales estão quase planos com as avenidas e as montanhas. Por quê? Porque foi destruída 70 vezes a cidade, no mínimo, na história, erguida sobre os seus escombros. Mas no tempo de Davi, a cidade está num profundo vale, é cercado pelas montanhas, e era um lugar ermo, sem possibilidade do povo de Deus habitar ali. Por quê? Não tinha água e não tinha uma estrada. O povo de Deus aprendeu o seu trabalho na área agrícola peculiar, amado. Era só trabalho com cereais, trigo, e também trabalho com os animais. Sem água era impossível eles continuarem, então, trabalhando. Ir para um lugar que não tem água é um absurdo. As pessoas falavam assim: Davi está maluco. Mas Deus não dá a visão para o povo, Deus dá a visão para o seu rei, para o seu líder, para o seu pastor. A visão, ela vem do altar. Cabe ao povo ter simplicidade e humildade e caminhar com a visão que Deus deu. Deus deu uma visão para ele, e ele se apaixonou pelo vale. Ele agora é engenheiro. Como engenheiro, ele sabe que a água está depois das montanhas. Lá vai Davi construir os maiores túneis subterrâneos. Ele traz então esses túneis até dentro de Jerusalém, cria grandes cisternas, e o lugar que não tem água agora tem abundância de água. O engenheiro é visionário, então vai construir estradas coligando a grandes capitais, e vai trazer turistas, forasteiros que vão passar pela cidade. E agora além de plantar e além de alimentar o seu povo, ele exporta o que produz. Entra a ideologia do capitalismo, tem impostos, a cidade cresce. Mas as pessoas têm medo. Por quê? Se conquistar aqueles que estão no vale, subindo as montanhas, acabou. E não tem muitos valentes para cuidar das milhares de milhas em volta das montanhas. Mas Davi diz: não precisamos de muitos valentes. A gente tem um guarda só.
E esse guarda não tosqueneja, esse guarda não dorme. Sua espada está apontada sobre Jerusalém, todos vão dormir em paz. E acorda, porque esse guarda, ele nos protege. Jerusalém se torna a cidade segura, próspera, e todos queriam pular os seus muros para habitar ali dentro. Parece mais aqui a América. A cidade que tinha ouro, tinha prata e tinha tudo. As pessoas vinham de longe para poder morar ali. Deus, então, vai trazendo um tempo de abundância. Agora, Davi entra em guerra com os homens de Ziklag. Ele mata muitos inocentes. Deus não o permite. E agora a história vai contar que Deus não vai permitir ele construir o templo. O templo é uma promessa que vai além de Davi. É uma promessa para gerações futuras. E agora o que acontece? Deus vai permitir Salomão, na história, amado, construir o grande templo. Salomão então constrói um templo que não é tão grande como fizeram lá onde eu moro, em São Paulo, próximo da casa da minha mãe. Não é tão grande. O templo de Salomão tinha mais ou menos 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de altura. Detalhe, todo em ouro, madeira maciça, pedras preciosas e prata de primeira linha. Uma obra tão exuberante e tão poderosa que quando juntou o PIB, a arrecadação anual de Israel, alguém gritou: vocês estão doidos, não tem como fazer uma obra dessa. A arrecadação é muito inferior do que a construção. A construção está financeiramente muito mais alta do que arrecadavam. Não daria. Então, quando eles vão dizer que vão parar, Deus diz assim: a obra é minha ou é de vocês? Porque quando a obra é de Deus, não importa se ela custa $1 ou $1 trilhão. Se é de Deus, Deus é provedor. E quem mantém as portas abertas é Deus, amado. Só que Deus faz como Ele quer. Ele poderia ter pegado os países mais poderosos e ter investido, não. Deus vai pegar logo os inimigos e fazer eles voltar a ser amigos. Deus vai pegar os países que não têm diplomacia, como o Antigo Egito e o Líbano, e vai mandar eles ofertar. O mundo começa a ofertar e vem de longe. Jerusalém nunca teve portos. O porto mais próximo, o seu capitão sai dali com uma notícia extraordinária e incrível. Ele diz: olha, não sei o que está acontecendo, mas tem navios que estão atracando todos os dias, estão enfileirados. Eu não sei de onde está vindo, mas dentro deles tem ouro, prata, madeira maciça e tem muito dinheiro. No meio da pior crise, no meio da pior dificuldade, de um cenário da onde não poderia vir, Deus surpreendeu e trouxe em abundância, porque Deus é especialista em criar aonde não há solução, onde não há recurso e aonde não há possibilidades. Deus multiplica nos piores momentos. Eu quero liberar uma palavra desse altar sobre a sua vida. Eu declaro esta manhã que Deus está trazendo sobre vocês a provisão. E não me importa o cenário dessa igreja, não me importa as situações de vocês, o meu Deus é provedor. E quando já não há possibilidade, Ele cria. O meu Deus não depende do governo da atualidade dos Estados Unidos da América. O meu Deus não depende do governo do Brasil e nem das suas alianças partidárias. O meu Deus não depende de alta de dólar ou queda do dólar, ou de unificação de moedas pelo mundo. O meu Deus é provedor. E quanto pior cenário para Ele, é melhor o milagre. Porque a matemática cria de algo, e a física cria também os seus resultados de algo que já existe. E Deus não, Deus cria da onde não existe, da onde não há possibilidade de soma, Ele traz resultados positivos. Esta manhã Ele vai multiplicar na sua vida. E se você chegou aqui sem possibilidade de $1, chegou no lugar certo, porque Ele faz acontecer com tanto poder e tanta rapidez, que Ele pega o teu mínimo e faz sobrar, e faz você distribuir a muitas pessoas, porque Deus é um Deus provedor. Essas portas e essa igreja não é mantida só pelas pessoas que amam essa igreja. Essas portas é mantida pelo Deus que criou, e ela vai ser mantida. E se faltar aqui, Deus traz de outra cidade, de outro estado, de outro lugar, amado, e traz do céu se precisar, porque Ele é o provedor. Ele é o nosso Deus, e Ele está provendo sobre a sua vida. Diga amém se você recebe esta palavra. Os 7 anos que se passam são 7 anos de muitas coisas que acontecem, e o templo está pronto. Quantos são a noiva do Cordeiro aqui? Deixa eu ver. Estão preparados para um casamento, né? Mas Deus estabelece princípios. A gente vai para um casamento e somos a noiva,
que aconteceu o romance e o namoro. Ninguém casa sem noivar. Tem uns engraçadinhos que pegam uns caminhos aí, depois tem que fazer o retorno, e só a graça de Deus. Escolhas erradas, consequências irreparáveis às vezes. O romance começou quando Deus criou o homem, mas o namoro, sem dúvida, foi quando ele fez Jerusalém. Deus olhou para Jerusalém e disse: vocês são as meninas dos meus olhos. Deus tem no mundo bíblico a figura paterna e a figura masculina. A figura paterna e masculina de Deus inspira a gente a acreditar em algo. Quando Deus olha para Jerusalém, ele diz: vocês são as meninas dos meus olhos. O que é as meninas dos olhos? Um homem não se apaixona pela mulher pela cor do sapato ou pelo estilo de bolsa. Homem que é homem, ele é visual. Olhou, as meninas crescem, ele sentiu arrepio, coração disparou, está apaixonado. Pastor, é bobo, apaixonou. Agora, um homem apaixonado, ele é capaz de fazer loucuras pela mulher. Agora imagina você que é solteira, solteiro, encontrar na sua vida alguém fiel, que está difícil hoje, e alguém milionário. Pastor, se é milionário, nem precisa ser bonito. Eu já estou tomando posse porque é de Deus. Eles encontraram Deus fiel e dono de tudo, amado. Imagina, são 40 anos que Deus faz isso aqui. Jerusalém alarga suas tendas, ele aumenta o psique e a inteligência está pelo menos 50 a 100 anos na frente de qualquer nação. Ele se torna uma capital da medicina, capital do turismo, a economia mais poderosa e a cidade número 1 do mundo, desejada, e todos querem ser iguais. Deus só pediu uma coisa: fidelidade. Deus não anda com o ser humano pela metade. Seu coração pode ser do açougueiro, de Deus você tem que ser completo. Deus respeita muito mais pessoas que ficam do lado de fora e dizem: um dia, quando eu entrar, eu tomo uma posição, do que aqueles que entram e saem e ficam brincando com Deus, porque Deus leva tudo com muita seriedade. Ele é sério em tudo o que faz. De fato, amado, Deus só pediu uma coisa: fidelidade. São 40 anos de prosperidade e riqueza, e Salomão vai terminar o seu reinado não tão bem. Pior são seus filhos, que vão brigar por uma briga ética que vira política e que vira religiosa e traz o caos. Divisões são feitas que ninguém acreditaria. Tribos que andam unificadas, se separam. Reino Norte e Reino Sul entram por caminhos tortuosos. E agora consequências acontecem quando a gente pega caminhos e Deus diz que os caminhos são tortuosos. 80 anos da primeira profecia, os sírios capturam todas as 10 tribos e os dizimam pelo mundo. Jerusalém ainda está respirando fundo, mas chega a conta também de Jerusalém. Deus vai permitir um dos piores ditadores da Bíblia, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor viaja 1.100 quilômetros em milhas, umas 800 milhas, são pelo menos 4 meses e meio de viagem. Entra pelas portas reais, esbofeteia o rei, toma o rei, coloca um príncipe babilônico, e para que eles obedecessem aquele príncipe, ele leva os principais jovens da cidade como cativo. E esses jovens são chamados jovens que vão para o exílio. São mais de 10.000 jovens que serão usados se eles não seguirem os passos desse príncipe babilônico. Ao chegar na Babilônia, os jovens entram em uma depressão profunda e choram amargamente. Por quê? A cidade de Jerusalém era uma cidade pós-moderna, só tinha 12 portas simples de madeira, porque quem guardava a cidade era Deus. A Babilônia tinha 100 portas, todas de bronze, 250 torres de vigia, e ainda a largura dos muros eram mais de 30 metros. Imagina, era uma cidadela, ninguém fugia e ninguém escapava de lá. Mas se o povo de Deus está ali dentro, Deus entra em qualquer buraco, em qualquer cidade, em qualquer vale, em qualquer deserto, em qualquer situação para socorrer o seu povo, quando o seu coração se arrepende de todos os seus pecados. Naquele exato momento, Deus vai levantar 2 profetas. Vão profetizar simultaneamente. Ezequiel profetiza no exílio, Jeremias em Jerusalém. Jeremias diz que os dias estão próximos e que o fim vai se tornar algo muito mais rápido do que vindouro, como eles pensavam. O que fizeram? Jogaram ele dentro de um buraco. E se não fosse Baruque o socorrer, estaria ali dentro. Escreve o livro de Lamentações em lágrimas, dizendo: põe a boca no pó, talvez haja esperança, porque eu vou aguardar em silêncio a salvação no Senhor. Ezequiel passa 10 anos profetizando que a destruição de Jerusalém chegaria. Ele vê os anjos que descem com suas armas destruidoras.
e ninguém acredita. Nebuzaradã entra na cidade, ele bota fogo nas 12 portas, ele destrói os muros, ele rompe o palácio e destrói o templo e levando os seus utensílios. Pior que o que era sagrado a Deus é matar as pessoas inocentes e as crianças e tantas outras mulheres e os seus velhos da cidade. Os homens que os soldados, quando viram aquela situação, rios de sangue passando pelas águas cristalinas que Deus havia criado para o seu povo, eles mesmos tiram a própria vida. O lugar que era lugar de vida é assolado pela mortandade, e o lugar que antes brilhava tem um luto de uma ponta a outra. O palco dos seus feitos de milagre agora já não é mais inspiração para ninguém. A cidade virou uma cidade sombria, de morte e sem vida. Eles lembravam do que Jeremias havia profetizado: passaria os 70 anos da angústia chamada Jacó. Esses 70 anos são 70 anos no exílio. Quando esse ciclo vai terminar, Deus restaura o seu povo, sim, mas antes ele restaura a adoração. Deus é movido por adoração. Eu vi vocês cantando, eu gostei muito. Agora eu quero te ensinar algo. Deus não recebe qualquer tipo de louvor, você sabia disso? Deus não recebe. Eles estão cantando assim: Baruch, Ramá, Bechim, Adonai, para o chão. Deus não recebe louvor cantado para o chão. Deixa eu te ensinar uma coisa: não confunda talento com adoração. Talento, a gente empolga uma plateia, recebe aplausos e ganha até dinheiro por ter uma voz que consegue fazer escalas musicais lindas. É possível empolgar o mundo e Deus nem aí para a sua voz. É possível ser rouco e desafinado e Deus parar o céu para te ouvir, porque adoração não tem nada a ver com talento. Deus para ouvir aquele que o adora de verdade. O povo então canta para frente. Deus não recebe a adoração. Por quê? A Babilônia tinha 25 mil deuses, e aquele cenário de idolatria não era para Deus. Deus só recebia um louvor. Qual? O que é cantado para o alto, porque o louvor que subia era diferenciado, e Deus trazia resposta. Deus é movido por adoração. Eu estou com 37 anos de idade, parecendo que tem 25, amados. Imagina que eu prego já há quase 20 anos. E nesses 20 anos a gente tem uma liturgia que eu me conheço desde pequenininho. A gente, pastor, só prega depois do louvor. Por quê? Porque Deus só dá na palavra o que recebe antes da adoração. Se na hora da adoração você der muito pouco, na hora da palavra recebe muito pouco. Você já viu aquele culto que você fala: meu Deus, o pastor não pregou nada, aquele pregador não está com nada, aquele culto não estava com nada? Não era o pregador, muito menos o pastor, era tu que não está com nada. Tu não deu nada para Deus, então não recebe nada. Você já viu aquele culto que a graça vem, a glória manifesta, o milagre te alcança? É porque Deus te deu a possibilidade e você adorou a Ele de verdade. Então na hora da palavra, a palavra te cura, te renova, restitui, traz o novo na sua vida. Deus é movido pela adoração. A igreja é tua, fique com os belos lustres, fique com o som, fique com os instrumentos, mas Ele nunca te permitirá ficar com a adoração. Isso é dele, ele não abre mão. Deixa eu te ensinar uma coisa. Eu sei o que é vida dura aqui na América, eu sei o que é trabalhar 18 horas por dia. Eu já morei 2 anos no estado da Georgia e voltei para a Flórida tem 5 meses. Eu sei como a vida é difícil. E às vezes a gente chega num culto de domingo de manhã, pensando na segunda-feira, na diária, no patrão, nas lutas, e a gente chega com o coração todo revoltado. Se Deus abrisse seu coração antes do louvor aqui, meu Deus, não ficava um nessa igreja com medo de você. Eu sei que no primeiro louvor você nem percebeu, mas você estava bravo, estava revoltado. Tinha gente que queria pegar até o marido, pegar a esposa. O negócio estava feio aí dentro. No segundo louvor, você já viu que deu uma quebrantada e você já esqueceu de segunda-feira. No terceiro você já estava chorando e adorando a Deus, porque o grupo de louvor tem essa função. Eles te ajudam a pegar o louvor parado ou pacato e entregar a Deus com excelência. É por isso que flui, é por isso que as coisas acontecem. No exato momento do louvor, faça o seu melhor. Você pode estar quebrado, pode ser o pior momento da sua vida, dê o melhor louvor, porque a única possibilidade de Deus falar com você depois do louvor é pela palavra. E se você não ouvir pela palavra, ei, amado, o negócio está feio para o seu lado. Então na hora do louvor, faz o melhor da sua vida, e você vai ver que na hora da palavra te alcança e você é transformado. Posso liberar uma palavra do altar sobre a sua vida? Levante as suas mãos, por favor. Lembre-se, no pior momento da sua vida, no pior momento,
Aquele dia que você foi largado por ele e por ela, que jurou que só te largaria quando a morte o separaria. E só veio um rostinho bonito, um pouquinho mais de dinheiro no bolso e você foi abandonado. Aquele dia que você descobriu a doença que você disse que não merecia. Aquele dia que você descobriu a falência, o anonimato, a solidão. Aquele dia que doutores como eu não descobriram os traumas da sua infância, psicólogos e psicanalistas ou psiquiatras com as suas taxas pretas e não diminuíram o grau da sua ansiedade. E você pensa que a melhor escolha da sua vida é a morte para tirar essa dor eterna. Experimente o pior dia da sua vida, entrar na casa de Deus e fazer o melhor louvor da sua vida, porque se o seu louvor subir, Deus desce, Ele vai até a sua casa, Ele muda tudo, muda a sua história, Ele visita o passado, Ele visita o presente, cria um novo futuro, muda tudo, porque Ele é movido por adoração. Na hora do louvor, faz o melhor louvor da sua vida e Deus fará a melhor coisa acontecer por você, porque Ele é movido pela adoração. Diga amém. Amém. Quando a adoração sobe, tem resposta de Deus. Você precisa de uma resposta? Ciro vence o potentado babilônico. De uma forma de estratégia, ele vence uma potência enorme. Falta-me tempo para contar a história, mas resumindo por causa do tempo, Ciro, ao vencer o potentado babilônico, pensa que vai passar alguns dias, e vão passar muito tempo. Por quê? A Babilônia conquistou quase todo o mundo antigo. Seus despojos e suas riquezas eram quase incontáveis, de tantos lugares que eles venceram e conquistaram. Um rei vencia as suas guerras e as suas batalhas, e para ser feliz, eles contabilizavam o que havia conquistado nessas guerras. Você conquistar uma Babilônia, amado, era conquistar uma América. Imagina que ele pensa que vai passar dias, mas vai passar muito tempo. Ele descobre que tem um povo que adorava Deus 3 vezes ao dia, dizendo Baruch, Ramá, Bechim, Adonai. Bendito é o nome do Senhor. Esse povo adora Deus diferente. Só que esse povo eram físicos e matemáticos. O judeu mais fraquinho um dia desses foi um tal de Albert Einstein. Eu acredito que devia ter uma meia dúzia de Albert Einstein naquele tempo, amado, que fizeram aquela contabilidade em pouco tempo, em etiqueta, enumeraram, separaram as riquezas, colocaram pelo nome dos países e os seus valores. Dentro daquelas riquezas estava Jerusalém, amado, e de fato agora Jerusalém estava muito das suas riquezas. Ele entrega ali as riquezas ao seu povo, como gratidão. Dentro daquelas riquezas, ele tinha alguns pergaminhos. Aqueles pergaminhos tinham uma palavra. Essa palavra era uma palavra de mudança, de transformação. Uma palavra que nos inspira a acreditar no novo de Deus. Foi tão forte essa palavra que quando eles leram, a mudança aconteceu. Pastor, está na Bíblia? Está. Antes era um capítulo, hoje está dividido em 3. Isaías 43, 44 e 45. É tanto o povo que está no exílio, pós-exílio, e aqueles que acreditam em Deus hoje. Isaías 43 é uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Olha o que ele diz: se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti. Se passares pelos rios, não vão te submerger, nem as águas vão te afogar, porque vós sois as minhas testemunhas. Antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem vai poder impedir? Eu apago o teu passado, eu escrevo um novo presente, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu abro um caminho no meio do deserto, faço águas cristalinas sair do meio do ermo, para que todos saibam que eu te chamei pelo teu nome. Isaías 44, Deus mostra: eu sou o único Deus, não há outro além de mim. Você conhece o seu Deus de verdade? Eu vou te apresentar. Deus amado, Ele sustenta todo o universo. A terra, ela é feminina, e ela está numa forma dançante para um casal chamado Sol e Lua. Há milhares de espectadores como as estrelas, e ela está em movimento, porque Deus é um ser que todo o que está em sua volta é em movimento. Deus não é parado. Então ela está dançando numa sintonia profunda, para que essa engrenagem seja perfeita e tudo seja lindo. Os seus pés são os firmamentos do universo. De vez em quando ele abaixa e ele quer pegar os oceanos. Então, com as suas mãos assim, ele pega todos os oceanos
de uma vez só. Meu Deus, Ele é o único que mata e é o único que dá vida. Ele pega o arrogante, o prepotente, faz comer capim e diz: levanta daí que eu quero ver se tu podes. Também é o mesmo Deus que pega o pequenininho sem força, coloca entre os príncipes e diz: te coloquei entre os príncipes, eu quero ver quem tira você daí. Esse Deus, Ele é único e Ele é o nosso Deus. Não existe alguém que possa pensar em ser maior que o nosso Deus. Quantos sentem esse Deus aqui? Você sente? Isaías 45 é um presente para Ciro, mas é um presente para a gente. Está exatamente assim o texto de Isaías 45. Ciro, eu te chamo pelo teu nome, eu te tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face, para soltar os lombos dos reis, para abrir diante de ti as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para você saber que eu sou o Deus que te chama pelo teu nome. Quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Essa palavra vai segurar você esse ano nos caminhos do Senhor. Levante a sua mão direita, feche ela. Deus te segura hoje. Você não vai retroceder, você não vai recuar, você não vai voltar atrás. Deus está te cingindo. Não tem Omicron, não tem Covid, não tem mutação de vírus. Deus é maior que a morte. Deus está abrindo uma porta enquanto o mundo grita que as portas se fecharam. Ele diz: eu abro uma porta para você e a porta não se fecha. O que é isso? Quando você sair daqui, onde você entrar, Deus entra contigo. Onde colocar os teus pés, Deus coloca os pés dele. Onde colocar as tuas mãos, serão as mãos de Deus. E as portas permanecerão abertas. Está com medo das guerras e das situações que estão ocorrendo pelo mundo? Ele diz: fique tranquilo, eu vou diante de você, eu endireito o seu caminho tortuoso, eu quebro as portas de bronze, eu despedaço os ferrolhos de ferro, e aquilo que você perdeu nesse período de Covid, eu sou o único que pode trazer de volta sobre a sua vida os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para todos saberem que eu te chamo pelo teu nome. Você recebe? Faz igual Sião, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Eles vão para a sua terra e vão reconstruir. Zorobabel como governador, Esdras como perito na lei, Josué como sacerdote, 2 profetas pós-exílio se apresentam. Um tinha minha idade, diz: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do nosso Deus. Zacarias. O outro tinha 90 anos, e empolga as pessoas, porque ele não era um profeta, ele só profetizou 3 meses e morreu. Mas a profecia do velhinho era essa: olha, do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos exércitos. Vem então um outro ensinando a gente, em 1 minuto eu te ensino também, a ser próspero. Ele termina a construção do templo e ensina que você não nasceu para ser rico, sim próspero. A maioria de vocês aqui não serão milionários. Deus escolhe poucas pessoas no mundo para ser milionários e bilionários, mas para ser próspero, pastor, todos aqueles que carregam princípios bíblicos. Por quê? O altar não toma, o altar multiplica, e só tem a janela aberta do céu quem aplica no altar. Se não aplica no altar, tem uma portinha de escape aí, sempre está no escape, no sufoco, e Deus vai dando, mas para quem é fiel com as suas ofertas aqui, no altar, ei, aí a janela está aberta todo dia. E só te contar uma coisa, o dinheiro do mundo vive perdendo valor, a economia um dia está alta, está baixa, as criptomoedas um dia vale muito, outras vale pouco. O céu nunca começou o seu dia em crise, amado. O dinheiro do céu não perde valor, a economia está sempre na alta, e a janela está sempre aberta sobre a sua vida. Seja fiel naquilo que Deus colocou no seu coração, seja fiel aqui nesse altar, e o altar vai multiplicar. O que é prosperidade? Prosperidade é ter menos que o patrão, mas viver muito melhor do que ele, porque a prosperidade te faz viver situações e coisas que nem todo o dinheiro do mundo teria possibilidade de você viver. Seja próspero, o altar só multiplica naqueles que aplicam. Então é um bom começo de você retornar a ser dizimista, ofertante, e viver uma vida correta no altar, e Deus vai te honrar demais. Respira fundo. Estou terminando agora a mensagem e começando o texto que a gente leu no começo. Eu disse que seria uma viagem, talvez uma das ruas Deus falaria com você. Neemias, vocês conhecem a história, vou lhe contar em 2 minutos que vocês não sabem.
Eu sei que vocês sabem que ele era o copeiro, eu sei que vocês sabem que eles estavam tristes, sei que você sabe que ele não morava em Jerusalém, e eu sei que ele vai restaurar Jerusalém. Mas você não sabe que ele está em Suzã, e que eram 6 meses de viagem, enfrentando os beduínos, forasteiros inimigos da estrada. Eram 1.600 quilômetros, era 1.000 milhas, era como daqui, amado, até Orlando, para vocês terem uma ideia. Era longe demais. Chegando depois de 6 meses de viagem, eu iria dormir por 1 ano, só para descansar, amado. Ele não, ele faz uma inspeção, e ele conta com uma habilidade que Deus deu a ele e uma estratégia ao povo. Ele diz que vai construir os muros e as portas em 52 dias. Ah, amado, eu queria estar lá para pegar ele e também bater nele. O quê? Passou mais de 100 anos da história, e você diz o que a gente não fez em 100 anos, você faz em 52 dias? Tu é maluco? Tu é doido? Não, ele era cheio de Deus, amado. 52 dias, você crê que uma obra que não é feita em mais de 100 anos, Deus pode fazer em 52 dias? Quem crê nisso aqui? Crê mesmo? Então eu vou liberar do altar essa palavra na sua vida. Aqui ninguém tem 100 anos. Então desde o dia que você nasceu, essa igreja foi findada, foi formada da sua pedra fundamental, eu profetizo que até o dia de hoje, vocês nunca viveram o que vocês vão viver a partir de amanhã, nos próximos 52 dias, porque os próximos 52 dias que virão sobre a sua vida e sobre esse lugar, são dias de transformação, de renovação, de inspiração, de mudança. Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida, que alguém vai dizer, poxa, a sua vida mudou tão rápido assim, o que é isso? Você vai dizer, estou vivendo dias proféticos, dias que Deus determinou a mudança da minha vida. Os próximos 52 dias serão extraordinários na sua vida. Se prepare para um novo. Nesses 52 dias, Deus é maior que um documento, Deus é maior que um casamento. Deus traz para perto quem está longe, Deus visita outros países e outras pessoas tão longínquas. Nesses 52 dias, Deus pode curar, transformar, pequenas empresas podem se tornar uma potência na América. Ei, vocês não têm ideia do que Deus pode fazer nos próximos 52 dias na sua vida. Se você está preparado para o novo, diga amém, glória a Deus. Terminando minha participação agora, Neemias, amado, ele restaura 12 portas. Eu vou falar sobre uma em menos de 1 minuto, só para você ficar com vontade de falar, pastor Túlio, traz o pastor Lincoln de novo, para ele pregar para a gente. Ele restaura uma porta que Deus vai restaurar na sua vida hoje. O cenário hoje é de medo, amado, e pânico pelo mundo. As maiores doenças são psicológicas hoje. A nossa geração tem mais da metade de pessoas em pânico, com suas depressões, ansiedades e tantos traumas. Desenvolvemos fantasmas que a gente briga com eles mesmos. Criamos personagens de medo ao ponto de pensar que tudo está destruído. No cenário mundial, as pessoas se trancaram dentro de um casulo, dentro de um mundo, e não quero mais evoluir. E se você não evoluir no meio do casulo, você morre lá dentro. Precisa ter a metamorfose para você voltar a voar. As pessoas se trancaram. O medo tomou conta do mundo. Mas Deus, essa manhã, está abrindo uma porta. Essa porta é a porta do cavalo. Essa porta, a infantaria saía dizendo Adonai de Savaote, o Senhor dos Exércitos, o Deus da batalha, o Deus da guerra, o Deus da peleja, o Deus do combate. Todas as vezes que iam para uma peleja, eles diziam que Deus estava na frente deles. Aqueles que gostam de estudar, anota aí. Adonai et Savaote é uma palavra hebraica e aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes só no Novo. Predominantemente vai aparecer com muita preposição no livro de Ageu, 14 vezes, Malaquias, 24 vezes, Zacarias, 53 vezes. No livro de Gênesis ao livro de Juízos não tem a manifestação de Deus com esse nome. O Deus que sara, o Deus que provê e o Deus que cura, você vai conhecer nos primeiros 5 livros da Bíblia. Porém, a primeira vez que aparece essa palavra escrita está no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, versículo 3. Eucana abre a boca e Deus se manifesta dizendo, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus do combate, eu sou o Deus da peleja, eu sou o Deus indestrutível, eu sou o Deus invencível. Deus nunca pelejou por um personagem na Bíblia, e esse personagem ficou atrás contando derrota. Todas as pessoas que viveram para ver Deus pelejar, contaram as suas vitórias, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Você crê nisso? Se coloque de pé para mim poder liberar a última palavra profética essa manhã sobre a sua vida. Eu aprendi a profetizar desde pequenininho, mas só sei profetizar pela Bíblia, amado. Então recebe essa palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por você e vós calareis. 2 Crônicas 20:17.
Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento que eu vos concedo esta manhã. 1 Samuel 17, porque do Senhor é a guerra. Se dele é a guerra, você sai daqui cantando, Salmo 91, versículo 7. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, e você permanece de pé. Provérbios 21, 31. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do teu Senhor vem a tua vitória. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará, assim diz o Senhor dos exércitos. Salmo de número 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Eu quebro os carros e os arcos e digo: o meu nome é Adonai de Sabaote, o Senhor dos exércitos. Salmo de número 24 diz: abre-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso nas pelejas e nas batalhas, e o seu nome é o Senhor dos exércitos. Esta manhã, perca o medo. Esta manhã, receba a coragem. Esta manhã, Deus vai na sua frente. Não importa se os seus problemas são os piores aqui ou no Brasil, Deus é maior que a medicina, Deus é maior que a tecnologia, Deus é maior que o ser humano, Deus é maior que as leis desse mundo, Deus é maior do que qualquer situação. E esse mês de junho, esse mês de julho, serão os melhores meses da sua vida, os melhores anos da sua vida. Você nunca viveu ainda, estão por vir os melhores dias, porque Deus está pelejando sobre a sua vida. Vença em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de pregar mais uma vez a sua palavra. Eu prego a sua palavra há muitos anos, e ela não volta atrás vazia. Antes se cumpre tudo no que te apraz, a fim do Senhor ser glorificado. A vitória só tem valor, Senhor, para a gente, porque o seu nome é glorificado em nossas vidas. Glorifica o teu nome na vida desse povo, dessa igreja. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou dar um recado em 30 segundos e já passo para o pastor. Pode se assentar, por favor. O ano passado Deus me fez uma promessa. Eu fui para o Brasil e Deus colocou no meu coração algo, pastor Túlio, que eu disse: não, Deus, não tem possibilidade. Eu passei a vida estudando, mas disse assim: eu sou pequenininho, não tem como, Senhor. Eu olhava para tantos homens e dizia: isso aqui é para esses homens que eu admiro, não para mim. Eu tenho um mentor que é meu amigo, meu pai cuida muito de mim, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Essas coisas são para esses homens, são para esses pastores, eu não mereço, não. Deus falou para mim que eu ia ser comentarista de uma Bíblia. Ser comentarista de uma Bíblia no Brasil, você precisa ser rico, ter a mente de Einstein e torcer para que aquele inúmeros de teólogos gostarem ou pelo menos assinarem o que você está escrevendo. Uau! É poucos homens que têm essa, não digo a capacidade, mas essa bondade de Deus de fazer isso, porque existem homens muito mais capacitados. E eu disse: não, Deus, eu sou aquela pulga que Davi falou do deserto, eu sou a pulga. Mas no mês de novembro, Deus cumpriu a promessa e eu lancei no Brasil a Bíblia de Estudo Teológicos, a Bíblia do Teólogo, onde eu sou o comentarista dela. Eu me propus ensinar as pessoas que a teologia não te afasta de Deus, a teologia faz Deus queimar dentro de você, e a teologia não apaga o fogo da chama de Deus, ela apaga o fogo estranho que as pessoas recebem por aí e te apresentam um mundo fantástico de Deus. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como eu posso entender a Bíblia de uma forma como o Senhor compreende, de uma forma tão simples? Eu te ensino essa manhã. A Bíblia não foi feita para ser lida, amado. Vai ler um gibi, vai ler o Facebook. A Bíblia foi feita para ser morada dentro dela. Quando entrares nos Salmos, vá sem tempo, passe no mínimo uns 3 anos andando pelos livros, as poesias, os livros de Salmos. Conheça os oásis, conheça os vales, conheça o Deus Todo-Poderoso. Quando a vida ficar um pouco sem sentido, pule dos Salmos e entre dentro de um vale de ossos secos. Você vai ver que a vida volta a ser chacoalhada. Quando sentir solidão, vá para os 4 evangelhos e seja abraçado pelo amor eterno. A Bíblia foi feita para ser meditada. Então perca horas, dias dentro de um capítulo e você vai achar o seu tempo e os segredos mais profundos ali. Às vezes você precisa reler 50 vezes o mesmo capítulo e você não está perdendo o seu tempo, você está morando lá dentro. Então aproveite para trocar as mobílias da sua casa, construir o seu condomínio fechado. Ali tudo é gratuito, amado, e você vai ver que é fantástico. Dentro dessa Bíblia eu criei alguns métodos
Aqui dentro tem o método teológico, o método de como estudar a Bíblia, áreas de atuação do teólogo, os 30 maiores teólogos da história, introdução geral ao Antigo e Novo Testamento, entendendo o cristianismo, identificando os cristãos, introdução à teologia moderna, história da teologia, credos e confissões e dicionário. São 1.600 páginas, são 600 páginas, amado, de estudo, e eu lancei pela Casa Publicadora Paulista, que é a maior casa publicadora de Bíblia do Brasil. Elas imprimem 500 mil Bíblias por semana. Quando Deus dá, te coloca no melhor. A capa é em couro, hoje eu tenho ela na Bordeaux e tenho ela na cor marrom. Quando eu estava terminando de escrever a Bíblia, as pessoas pegam os meus livros e dizem, pastor, essa letrinha eu não enxergo não. Então eu pedi para a Casa Publicadora colocar uma letra hiper gigante, amado. Então quando você abrir, se você não conseguir ler essa letra com o seu óculos, seu problema não é mais óculos. Seu problema é igual o de Bartimeu, tem que orar, está cego há muito tempo e não sabia. Grita misericórdia que se ele vai fazer você voltar a ler. É sensacional, tá bom? Eu tenho uma outra que eu gosto muito aqui, que é a didática, uma Bíblia para criança. Eu tenho uma Belle, a Belle vai fazer 8 anos, tem 7 anos, vai fazer 8 anos esse mês. É eu e a Belle desde quando ela tinha 1 ano e 8 meses, é só nós dois. A Belle, ela se inspira muito em mim, e ela prega igualzinho, amado. Você imagina uma menina de 7 anos pregando. E ela, desde pequenininha, ela compete comigo. Ensinei para a Belle que competir com as coisas do mundo é fácil. O mundo está brigando por isso. Quer competir, tem que competir em conhecer a palavra. Então eu conto uma história para ela e depois ela conta uma outra história para mim da Bíblia do jeito dela, e a mente dela tem um processador 2 vezes mais rápido que a minha. Ela é um crânio para as coisas de Deus. E as pessoas perguntam, pastor, como a Belle conhece tanto a palavra? Eu fiz toda a didática dela com esse livro aqui. Todo dia você tem uma história para poder contar para as crianças. Só que a Belle, aos 4 anos, não lia. Então toda história, quando você abrir aqui em cima, tem um QR Code. Você aponta o celular da criança, o seu celular, e abre a história em áudio e em vídeo, para aquela que não lê, conheça a história da Bíblia. É fantástico. A Belle, vocês não têm noção. Esses dias eu estava lá no condomínio com ela, ela falou, papai, eu quero subir lá naquela árvore. Tinha um monte de menino na árvore, eu disse, olha, você é uma princesa. Princesa não sobe em árvore. Ela olhou para mim e falou, papai, século 21. Quando uma mulher disser para o Senhor que ela quer alguma coisa, ela tem o mesmo direito que um homem. Se aqueles meninos estão lá em cima, eu também posso. Eu disse, uau, quem te falou isso, Belle? Ela disse, foi minha professora, ela está errada. Eu disse, não, ela não está errada. Mas sua professora disse que eu mando em você até os 18 anos. Ela falou para mim, se eu te provar na Bíblia que tinha um homem pequenininho e citar as fontes históricas, você sobe comigo? Isso tem que ser muito convincente no seu argumento. E ela começou a contar a história de Zaqueu, como ele nasceu, a história dele. Quando ela aplicou toda a história e o texto e o capítulo, amado, eu estava em cima da árvore com ela. Porque aí ela usou a palavra, e aí com a palavra a gente não consegue voltar atrás. Vale a pena, eu tenho alguns. Custa só $30 essa biblinha, e a minha Bíblia custa $70, você pode pagar no Zelle, no cheque ou no dinheiro. Se você não tiver condições, você vai falar, pastor, com essa gravata bonita que o senhor tem, sou eu o homem mais próximo dessa igreja. Então pede para o pastor comprar uma para você. Para mim terminar, aqueles que têm Instagram, Lincoln Marcos, é o meu Instagram, tá bom? Não sei se dá para colocar na tela. Lincoln Marcos, a gente bateu agora, semana passada, mais de 1 milhão de seguidores. Eu sei que as pessoas não estão lá por causa do que eu ensino, pastor, é por causa da Belle. A Belle é demais. Então você pode entrar lá, Lincoln Marcos. Lincoln Marcos é igual os carros Lincoln aqui, e a nota de $5 e o presidente dos Estados Unidos. Tem LN, Lincoln, L-I-N-C-O-L-N, Marcos Oficial, tá bom? É o nosso canal também do YouTube. Entra lá. A gente tem sempre uma palavra para aqueles que precisam ter a sua alma saciada pela palavra de Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bênção. Glória a Deus. Prazer. Aleluia. Melhor coisa, melhor investimento é a palavra de Deus. Ele é nosso guia, nossa bússola, nosso alimento, nosso tudo, lâmpada para os nossos pés, e é ela que nos leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Te peço, Senhor, que o que foi falado aqui hoje possamos guardar em nossos corações e que possamos colocar em prática, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção
possa estar sobre nossas vidas. Te peço, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de bênção sobre cada um de nós. Abençoa-nos grandemente, Senhor, e que possamos estar aqui, Senhor, na terça-feira, na sexta-feira e no sábado, Senhor, trabalhando para Ti, ganhando almas para o Teu reino. Fica conosco, nos ajuda, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém.